Fala, meus amigos, estou aqui em Salvador, Bahia. Vim aqui para poder participar do Bet Masters, um evento aí que reúne vários apostadores em várias palestras. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo, corre que ainda dá tempo de se inscrever. Eu vou estar lá amanhã o dia todo e a reunião de apostadores vai ser muito maneira. Eu vou soltar para vocês hoje os palpites deste sábado com todos os jogos da Premier League, Brasileirão da Série A e também da Série B. Então, se você quer ver várias dicas e também bilhetes e dicas de odds altas, é só se inscrever aqui, deixar o like e vamos rodar a vinheta para passar para vocês as dicas de hoje. A melhor estratégia para entrar em campo é ter visão de jogo. Mas com tantas opções de bets, fica difícil escolher a melhor. É por isso que eu uso a conta VPAG. Uma conta completa, segura e sem impedimentos para que você deposite e saque como e quando quiser. Pix com cashback, onde suas transferências têm até 1% extra em suas apostas. É isso mesmo, fez o Pix e saiu na frente. É mágico que isso, né? Amigão? É o seu dinheiro em movimento. Peça seu cartão sem burocracias e faça compras em lojas físicas e online. Com o VPAG é fácil e você ainda ganha pontos a cada transferência para trocar por prêmios incríveis. Vem pra VPAG, a conta digital do apostador. E vamos embora, pessoal, para os palpites deste sabadão. E a gente começa com o primeiro confronto do dia, jogo do Manchester United contra a equipe do Tottenham. Manchester City, ele começou bem a sua campanha na Premier League e mostrou já no primeiro jogo que ele pretende brigar pelo título. O time está estruturado, com bons reforços e fez uma excelente partida. O ponto aqui de asterisco fica por conta do adversário. O Wolverhampton se ensaia a ser um dos times mais fracos, mas foi uma atuação muito segura da equipe. Neiders chegou muito bem do Milan, fez gol, o atacante Haaland também voltou a balançar as redes e o City, como eu falei, credencia esse aqui como grande favorito. Ainda temos que ver o City contra grandes times, porque ele decepcionou muitas vezes na temporada passada. E essa é a grande incógnita do City nessa temporada, né? Como ele se vai portar contra os grandes times. E a gente vai ter um ensaio disso no confronto de hoje. O City vem aí com seus principais jogadores à disposição. O Rodri mais uma vez machucado, mas ainda assim um time muito forte, consistente, que controla as ações do confronto e que dentro de casa tem um desempenho simplesmente sensacional. O City ele é praticamente invicto em todos os seus jogos em casa de Premier League. Isso já não é de hoje. O adversário do City na partida de hoje é o Tottenham, que estreou com uma boa vitória diante da equipe do Burnley. O 3-0 ele foi uma vitória tranquila, mas o Tottenham ele cedeu muitas e muitas chances ao Burnley também. O Burnley conseguiu fazer 5 chutes, chutou 11 vezes ao gol e o Burnley conseguiu fazer uma partida aqui que merecia até um golzinho, tá? O Tottenham agora com o Richarlison marcando 2 gols, mas ainda com desfalques, muitos por conta de lesão. É um time que, na minha visão, ainda é uma incógnita um pouco nessa temporada. Vai sim brigar na parte de cima, parece mais competitivo, mas ainda assim parece que falta um pouco mais para poder brigar com os grandes nesse jogo. Dois times que começaram com vitórias, marcando muitos gols e sofrendo nenhum. Então um confronto aqui que tende a ser um pouco parelho. O favoritismo do City, ele é justo na minha visão. O mercado que mais me agrada aqui, pessoal, é o mercado de vitória do City ao vivo. Qualquer coisa acima de 1,70 aqui eu acho interessante. Acho a linha em 1,70 justo e a linha de gols está esticada em 3,5 gols. Também acho justo aqui. São dois times, como eu falei, com bastante potencial, mas o City em casa, para mim, tá um degrau acima e vence esse confronto. Tentar buscar isso aqui no live é o mais interessante. Para bilhete, dupla chance do City aqui é bastante indicado, tá? Vai ficar bem seguro. Acho que o City dificilmente perde esta partida. Meu placar para esse confronto aqui, pessoal, é 2-1 pro Manchester City, ok? No segundo jogo a gente tem o Bournemouth contra o Wolverhampton. Bournemouth que teve a estreia mais complicada de toda a Premier League, pegar o atual campeão em casa. É realmente uma coisa muito complicada, mas ainda assim o Bournemouth ele se mostrou melhor do que se esperava em termos de projeções, porque se esperava um Bournemouth muito mal, já que é um time que perdeu grande parte do seu sistema defensivo, mas a gente se esqueceu também do quão bem treinado pelo André Iraola esse time é. Então o Bournemouth conseguiu com o Semedo fazendo grandes jogadas, 2 gols, e acabou tomando o golzinho no final do Chiesa e depois tendo a derrota aí decretada. Mas eu espero boas coisas do Bournemouth essa temporada, eu fiquei surpreendido até com o nível de atuação dessa
essa equipe que foi bastante competitiva e que tem um nível ofensivo bem interessante. Não à toa conseguiu marcar aqui 7 escanteios neste confronto, embora não tenha finalizado tanto assim. Agora em casa vai ter o Wolverhampton pela frente e, como eu falei no jogo do City, o Wolverhampton é um time que me ligou o alerta, porque perdeu seus principais jogadores de frente e a defesa não vem correspondendo, isso não é de hoje. Então o alerta está totalmente ligado no Wolverhampton, porque era um time que dependia muito de um ataque forte, que perdeu as suas peças e agora não consegue se sustentar na defesa. Então é um time que, na minha visão, vai brigar para ser rebaixado nessa temporada, tá? O Wolverhampton, e eu gostei da atuação do Tottenham. Acho justo aqui a linha do Bournemouth e vou pegar a vitória simples do Bournemouth nesse jogo. Acho que vem 1-0, provável até um 2-0, pagamento antecipado, tá? Eventualmente, se você ficar com um pouquinho de receio, tenta chorar ao menos 0,25 no live. Outra opção para a galera do bilhete é um dupla chance do Bournemouth aqui, mas na minha visão, um time mais sólido no lado ofensivo e o lado defensivo, embora o de ambos não seja muito forte. A gente tem equilíbrio na ruindade nas defesas, mas um ataque discrepante pro lado do Bournemouth e esse peso com o fator casa diante do Wolverhampton fraco, ou o Bournemouth tem tudo para poder vencer. No terceiro jogo do dia, pessoal, a gente tem o Brentford contra o Aston Villa. E o Brentford foi outro time que eu fiquei bastante receoso, né? Já apostei contra na primeira rodada, fui no Nottingham aqui nesse menos 0,25, foi um dos greens que a gente teve na primeira rodada, e agora vou novamente contra o Brentford. Por quê? Defesa, desfalques e ausência de atacantes. Então o Brentford perdeu numa toada, emboou, o Isla tá para ser negociado e o Ivan Toney já tinha saído na temporada passada. Mais do que isso, estava sem o Shade e ainda tinha um outro jogador, mas ambos devem voltar hoje. Então o nível do Brentford tende a ser um pouco elevado no lado ofensivo. Mas vai enfrentar um Aston Villa, que é um time que ele é muito forte fisicamente, mas ele foi engolido pelo Newcastle fisicamente. Eu vou falar um pouquinho disso na hora de analisar o jogo do Newcastle amanhã, mas eu fiquei impressionado com o vigor ofensivo e físico do Newcastle nesse confronto. Eles engoliram o Aston Villa no primeiro tempo. E aí, quando o Aston Villa teve um expulso, eu falei assim, pô, o Newcastle vai conseguir a vitória, né? Não vai ter como segurar. Mas o Aston Villa não conseguiu isso porque é um time muito bem treinado, muito bem acertado no lado defensivo e que segue tendo bons jogadores. Ainda projeta o Aston Villa na parte da frente, embora, né, vai ter aí um pouquinho mais de dificuldade. O favoritismo do Aston Villa aqui é justo, mas cabe aqui um pouquinho de ressalva e o empate anulado do Aston Villa, na minha visão, é o mais indicado aqui nesse terceiro confronto, ok? No quarto jogo a gente tem aqui dois times que subiram e que fizeram boas estreias, apesar do Burnley ter perdido pro Tottenham. Como eu falei, ele deixou uma boa impressão, conseguiu ser competitivo numa parte do confronto, conseguiu criar algumas chances, e agora vai ter um jogo em casa diante do Sunderland. O Burnley, ele, dos três, né, que subiram, Leeds, Sunderland e Burnley, ele foi o único que perdeu, então ele já começa aqui com um pouco mais de pressão. Ao mesmo tempo, ele também foi o que jogou pior, embora tenha mostrado coisas positivas, Sunderland e Leeds mostraram coisas muito mais positivas, então ele se mostrou um degrau um pouquinho abaixo. Além disso, uma série de desgastes e desfalques aqui dos seus jogadores contra um Sunderland que conseguiu uma vitória muito boa diante do West Ham. Foi um 3-0 dominante, imponente e que eu gostei bastante. Um time que investiu 150 milhões de libras na temporada já está aí, né, conseguindo largar com uma vitória, e isso obviamente é muito importante porque a pretensão de todos esses times que sobem é pelo menos virar um ano na Premier League e o orçamento sobe bastante e tentar se firmar, como por exemplo o Brighton se firmou, como o próprio Bournemouth se firmou, como o próprio Nottingham se firmou, como o próprio Crystal Palace se firmou também em Premier League. Crystal Palace, hoje a gente não consegue ver a Premier League sem um Crystal Palace, então o objetivo dessas equipes é continuar aí na parte de cima. Eu achei o favoritismo do Burnley exagerado, muito por conta do fator casa. Acho que o Sunderland vem aqui para uma partida onde ele foi muito digno, conseguiu se defender muito bem e tem um ataque um pouco mais poderoso também, então eu vou pegar aqui o dupla chance do Sunderland e não me surpreenderia, inclusive, se o time conseguisse uma vitória. Eu achei realmente muito positiva a campanha. A temporada passada do Burnley foi muito boa, invicta aqui em muitos jogos, inclusive com bons jogos diante da própria equipe de hoje. Mas os reforços, na minha visão, vão pesar a favor do adversário e ter o dupla chance aqui eu acho bastante interessante. Para poder finalizar, Arsenal e Leeds, estou bastante curioso para poder saber como que vai ser a postura do Leeds nesse jogo. O Arsenal, ele conseguiu largar com uma vitória diante do United, foi uma vitória muito importante. Mais do que isso, o Arsenal ele foi inteligente, ele não fez um jogo muito movimentado, ele fez o gol, depois ele diminuiu um pouco o ritmo e contou também com um goleiraço para poder defender 7 bolas e sair com a vitória. Não vou mentir, o resultado mais justo desse confronto aqui seria o empate, mas para
quem quer ganhar o título tem que dar sorte também, e é nesses jogos que o Arsenal perdeu os títulos nas últimas temporadas. Então, o Arsenal ele vem realmente como um dos grandes postulantes ao título aqui. Até porque ele contratou simplesmente um jogadoraço. O Eze, nesse meio de semana, confirmou sua transferência para o Arsenal, dando mais uma rasteira no Tottenham, mais uma decepção para os torcedores, e foi muito azar, porque pelo que eu vi com o pessoal do NotScore, ele estava acertado, né, o Crystal Palace para poder negociar com o Tottenham, só que o Crystal Palace pediu para ele jogar um jogo a mais e nisso machucou o cara do Arsenal. O Arsenal fez a oferta, ele é torcedor do Arsenal, o Eze, e ele falou, cara, eu tenho que ir para lá, e aí o Tottenham ficou chupando o dedo. Então agora o Arsenal, ele simplesmente tem um dos elencos mais fortes desta Premier League e é candidatíssimo ao título aqui. O adversário, né, é o Leeds, e o Leeds fez um jogo também muito bom diante do Everton. Foi um jogo imponente, olha só, quantidade de finalizações, quantidade de escanteios, 21 chutes no total. É muita coisa, cara, com 7 escanteios. Cara, o Leeds, eu tinha uma ressalva de como que ele ia conseguir jogar na Premier League, porque ele gosta de jogar tendo a bola e indo pra cima dos adversários, independente de quem for. Só que uma coisa é você conseguir fazer isso na Ligue 1, outra coisa é você conseguir fazer isso na Premier League. E ele chegou e não deu conta do Everton e foi lá, não tomou conhecimento e jogou o seu jogo e criou muitas chances e conseguiu finalizar. Agora ele vai ter um adversário de muito mais gabarito. E é aí que eu acho que entra um pouco de problema pro Leeds, que eu acho que vai ficar um pouco escancarado nesse jogo. Pode ser que o Leeds surpreenda aqui, faça um bom jogo, consiga um gol e segure bastante? Pode. Mas no primeiro jogo do Arsenal no Emirates, com o Arsenal tendo o time que tem, eu acho que o Arsenal vem para poder atropelar. Eu dificilmente pego handicaps nas minhas apostas aqui esticado, mas eu vou no menos 1,5 aqui. Eu acho que o Arsenal vence por pelo menos 2 gols. E essa é a minha dica para esse confronto: 2-1, 3-0, 3-1, 4-1. São os placares mais prováveis aqui na minha visão de um jogo que deve ser bastante movimentado, tá? Gostei bastante do Leeds na estreia, gostei mesmo, mas o Arsenal para mim, ele é candidatíssimo ao título, um patamar acima dos adversários, e vai mostrar ao Leeds que a Premier League o buraco é mais embaixo e que o Arsenal não é o Everton, ok? Indo pro Brasileirão, pessoal, a gente começa com o primeiro jogo do dia, que é o jogo do Bragantino contra o Fluminense. Eu não vou mentir pra vocês, pessoal, eu ia pegar o empate do Bragantino aqui, mesmo com esse desempenho horrível aqui. Isso porque o Fluminense tem grande tendência de poupar os seus jogadores para essa partida, mas o grande ponto é: o Bragantino vai ter 9 desfalques aqui para esse jogo. Para um time que tem tido tantas dificuldades ofensivas e principalmente defensivas, é um limbo de risco muito grande, tá? O Fluminense, por sua vez, ele não vai poder contar com o Martinelli, mas ele tem a volta do Nonato. E o Fluminense ele já está invicto aqui há 7 partidas, jogando muito bem, mesmo em jogos onde ele acabou poupando os seus jogadores. Então o Fluminense aqui, ele tem jogo de Copa do Brasil agora diante do Bahia, então como eu falei, tendência de poupar, mas à frente vai ter aí o Cano, vai ter o Ganso, vai ter o próprio Keno, jogadores interessantes, jogadores de defesa também voltando. O departamento médico do Fluminense está quase esvaziado, então o Fluminense aqui, ele vai se mostrar competitivo porque ele é bem treinado. Então assim, achei as linhas bem justas aqui. Eu não consigo comprar nada pro Bragantino, porque é um time que está tendo muita dificuldade, resultados ruins, mas também não dá para confiar no dupla chance do Fluminense, que tende a poupar os seus jogadores. Então esse jogo aqui eu acabei ficando de fora, pessoal. No segundo jogo a gente tem aqui o Cruzeiro contra o Internacional, e eu tenho um pouco de receio em relação ao Cruzeiro também, de poupar os seus jogadores. Mas o Cruzeiro, ele tem que ter uma resposta também em termos de desempenho, porque ele não tá jogando tão bem assim. Ele vive o seu maior momento de oscilação desde a chegada do Leonardo Jardim. Nos últimos 7 jogos aí são 3 empates, 2 derrotas e apenas 2 vitórias, uma delas diante do CRB, uma vitória muito apertada que contou com a defesa de pênalti aí do Fábio, e uma atuação muito segura diante do Botafogo. O jogo contra o Mirassol foi equilibrado, o Cruzeiro saiu na frente, mas se fechou demais e acabou sendo punido no final. Hoje a tendência é que vá com alguns dos seus principais jogadores, com algumas pequenas mudanças, o Wanderson sendo um pouquinho questionado, e o time sabe que tem um clássico também diante do Atlético Mineiro, mas na minha visão, o Cruzeiro tende a poupar mais no próximo jogo diante do São Paulo do que nesse diante do Internacional, até porque chegar com uma motivação grande para o clássico é obviamente sempre importante. E o Cruzeiro em casa é um time que não só joga bem, como finaliza e cria muitas chances. Média de escanteios eu sempre gosto de destacar para vocês em 7.1. Agora o grande ponto que me vai me fazer apoiar o Cruzeiro nesse jogo aqui é o adversário. O Internacional, pessoal, a grande verdade é que ele é uma vergonha, sabe? Eu não entendi por que o Roger Machado ainda é técnico desse time. Foi um papelão que o time fez diante do Flamengo, literalmente, né, com o papelão caindo no campo, mas em termos de finalizações, sabe? Ser um jogo que você tá sendo eliminado, você conseguir finalizar 8 vezes a partida inteira, um chute a gol, sabe? Um escanteio, não tem como, sabe?
Eu sei que o Flamengo tem um orçamento de milhões e tudo mais, mas contra o Fluminense foi a mesma coisa aqui, ó, no jogo de volta. O Inter não finalizou mais de 10 vezes, foi 2 chutes a gol aqui, ó, no jogo inteiro, e 10 finalizações a partida toda, num jogo onde também estava atrás, então o Inter não consegue jogar, é muito ruim de ver, ainda tá desgastado por conta do confronto que correu atrás demais. Então assim, linha justa aqui pro Cruzeiro, mais ou menos 0,25 no live, na minha visão, é obrigatório aqui, Cruzeirão cabuloso diante do Inter, tem boas condições de vencer, e o menos 0,25 reembolsando em caso de empate e eventualmente um dupla chance sair atrás aqui, gosto bastante, tá? E vou nessa dica, beleza? Grêmio e Ceará, eu vou analisar primeiro aqui o jogo do Grêmio, que na minha visão surpreendeu bastante o Atlético Mineiro, tá? O Grêmio ele não vinha jogando bem, ele vinha de 2 derrotas no Brasileirão, 2 sem marcar gols, e a expectativa para esse jogo era muito ruim, porque o Braithwaite, que é o principal jogador, não ia jogar. O Grêmio vai ter a estreia do Marcos Rocha na lateral direita, é um jogador interessante, pode agregar bastante ao conjunto. Vai ter também o Kahneman na defesa, a presença dele sempre ajuda, tá? Juntamente com o Balbuena. E à frente vai ter a volta do Braithwaite, que estava suspenso no último jogo. Então, o Grêmio, ele vem mais forte para este confronto e competitivo, né? Para poder tentar vencer a equipe do Ceará. O grande problema é que o Grêmio, quando ele tá tendo que propor os jogos, ele tem tido bastante dificuldade. Se a gente filtrar aqui os jogos na arena, o Grêmio não é avassalador na arena. Você vê, ele venceu só 4 dos últimos 10, isso não dá para poder pegar uma odd de 2 aqui, é head em longo prazo, você ganhou 4, perdeu 6, é prejuízo, tá? E as margens de vitórias por 1 gol apenas e um jogo só, ele fez 2 gols, tá? Então o Grêmio, na minha visão, ele tá em risco porque vai enfrentar o bom time do Ceará. O Ceará não é um grande visitante, eu não vou falar pra vocês, mas é um time muito bem treinado, muito coeso, que sabe jogar, que fez uma partida muito boa diante do Palmeiras, o resultado justo aqui era um empate pelo menos, tá? Segurou o Inter praticamente o confronto inteiro e também perdeu algumas chances claras. O Ceará, ele perde muito gol, se ele convertesse mais, ele estaria bem melhor. E esse confronto, ele é muito mais parelho na minha visão do que as odds colocam. O Grêmio tem camisa, tem tradição, mas o time que joga melhor nesse campeonato é o Ceará. Eu vou no dupla chance aqui do Ceará, até porque se a gente conseguir pegar um gol, como a gente viu nessas estatísticas baixas do Grêmio, essa média de gols aqui, ó, se a gente pega um gol do Ceará, a gente tá muito bem defendido e é a minha dica para esse jogo, beleza, pessoal? Na Série B, galera, jogo do Curitiba e do Remo, jogo muito parelho, primeiro contra o quinto aqui, o Coxa tá jogando bem, mas vem de 2 jogos sem vencer dentro de casa, é um time que tem uma forte defesa, mas enfrenta um Remo que balança muito as redes, tá? O Grêmio marca gols aqui em quase todos os jogos, tá? Então, eu vou recomendar aqui nesse jogo o mais de 1 gol asiático, tá? Se tiver um gol só, dica reembolsada, 2 ou mais é tudo nosso. O Coxa tá fazendo uma campanha muito forte, acima do esperado, como eu falei, mas o Remo é um adversário difícil, um adversário perigoso. A cotação 5,30 aqui dá até uma chamadinha, porque o Paysandu, que é o conterrâneo aí do Remo, foi lá e meteu 5, tá? Mas merecido favoritismo aí pro Curitiba, que tem liderado a competição. Pessoal, no jogo do Ceará contra o América Mineiro, eu vou recomendar para vocês o menos 0,25 do Goiás contra o América. O Goiás, ele não vive um grande momento recente, ele tem até oscilado, perdeu inclusive o clássico pro Vila Nova, mas nos jogos em casa ele tem sido muito sólido, é um dos grandes mandantes dessa competição. Além disso, tem um time muito mais competitivo do que o América, que é um dos piores visitantes dessa competição. O América simplesmente não se acertou nessa temporada, muitos problemas defensivos, problemas de bastidores, demissão de técnico, e a gente tem visto aqui o América tendo muita dificuldade nos seus jogos, principalmente na defesa. Então o menos 0,25 do Goiás ao vivo que eu acho interessante, porque protege a gente em caso de empate, tá? E deixa a gente aí com boas chances apoiando um grande mandante contra um visitante muito fraco. Alternativamente, se a gente não tiver entrado ainda e o Goiás tomar um gol, vamos buscar o dupla chance desse time, beleza? Para poder finalizar, pessoal, CRB e Atlético Paranaense, o confronto aqui do 10º contra o 13º, times aí que simplesmente não saem desta parte da tabela, né? Não conseguem engrenar. E o Atlético Paranaense, mais uma vez, muito pressionado. Se eu não me engano, foi a 3ª ou 4ª vez que o Atlético Paranaense fez um gol no finalzinho e acabou tomando um empate. Foi assim diante da Ferroviária, onde, se eu não me engano, ainda tinha um jogador a mais. Contra o Paysandu, fez aos 80 e poucos, tomou quase aos 90. E agora contra o Cuiabá também. Então o Atlético ele tem decepcionado seguidamente os seus torcedores. Ele tem um ataque interessante, mas a defesa simplesmente não consegue segurar. E fora de casa ele sabe que tem que buscar o resultado. O mesmo serve para o CRB, que conseguiu vencer os 2 últimos jogos com a defesa intacta. Isso é um ponto interessante.
e quer também subir na tabela porque tem um time forte. Desde que caiu na Copa do Brasil, o foco tá todo na Série B. O CRB, ele é um time dos mais sólidos dentro de casa, mas ele vive um momento de oscilação aqui, perdendo 3 dos últimos 5 jogos, tá? Então eu espero um jogo também com gols. Eu vou buscar também o mais de um gol asiático. São 2 times aqui que eu não confio tanto para poder pegar alguma coisa pro lado do CRB, quanto mais, né, pro lado do CAP. Então esse over asiático aqui deixa a gente bem defendido. E essas são as minhas dicas para este sabadão, beleza, pessoal? Mercado de finalizações, tá tendo alguns ajustes aí das casas, então eu vou deixar ele exclusivo lá pro meu canal do Telegram. Então passa lá, o link tá no primeiro comentário fixado, beleza? Para poder finalizar, deixar aí aquele bilhetão que eu prometi com a tripa de artilheiros da Premier League e aquele de odd alta aí pra gente tentar buscar neste sabadão. Não deixe de comentar com seus palpites também, beleza, pessoal? E a gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Um forte abraço pra todo mundo e boas bets.